Esse é meu PlayStation 5, cara. E ele morreu na sexta-feira. E eu suei frio. Mas ele já ressuscitou. E eu vou explicar pra você qual foi o problema. Aliás, é um problema já um pouco antigo da linha PlayStation. Mas também a solução. Não só a solução, as soluções. Porque esse é o ponto bom de dar pau. É que a gente desenvolve a capacidade de gerar soluções. Vem comigo. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividimall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Seja muito bem-vindo ao Hardtech. Esse é o nosso conteúdo que escova um pouco mais de bits. E é claro, é óbvio, é lógico, se já não fosse o nosso clássico do canal, o meu Xbox Series X, minto, One X, morreu com o Netflix, tá aí a thumb, pode conferir, esse vídeo já é um pouco antigo. Agora, o meu PlayStation 5 morreu do nada, literalmente do nada. É aquela situação que você passa aquele sufoco, vem aquele sangue frio. Mesmo porque consoles não têm uma independência de componentes e acessibilidade de ferramentas como o PC. Então você já vê que a coisa é um pouco mais obscura. Vamos começar primeiro com um ponto, qual é a causa do problema? Eu vou tratar esse vídeo como eu faço quando acontecem problemas comigo. Eu faço narrativas. A narrativa é importante para entender as situações. E eu vou até levantar hipóteses do ocasionamento do problema. Vamos lá, então. Na sexta-feira, simplesmente, nós posicionamos, estamos testando um dispositivo aqui que vai sair um vídeo incrível do canal logo mais. A gente estava testando esse dispositivo, eu tinha testado com o Xbox Series X e logo em seguida, é claro, é óbvio, é lógico, coloquei o PlayStation 5. Aqui no canal a gente faz de todas as plataformas para testar todas as experiências. Quando eu conectei o meu PlayStation 5, aconteceu esse problema. A verdade foi o seguinte, eu liguei ele, apareceu uma tela preta processando, simplesmente isso. Ele reiniciou e dando o seu posicionamento correto de LEDs. Quando você inicia ele passa para o LED azul, que é o carregamento, e aí ele passou processando. Processa, buf, ele reiniciou, voltou a tela azul, logo na tela, ótimo, e depois o logo some. Beleza, vai entrar o sistema operacional. Nesse exato momento, nada acontece. A luz azul continua intermitentemente piscando, como se estivesse carregando, mas nada é carregado na tela. A primeiro momento, como já aconteceu com consoles mais antigos, que nem a própria One X, às vezes ele faz um update e tenta restaurar algum problema que acontece aí no armazenamento, e ele demora para carregar, ou seja, ele está trabalhando. Permanentemente deixei 30 minutos o console e nada aconteceu. Literalmente ele não abria mais o console. É claro, nesse momento você soa frio. Mas se liga e dá luz e pelo menos piscou um vídeo, 80% que talvez você consiga resolver em casa. Perfeito, então. A experiência foi positiva no ponto que eu usei todas as possibilidades de reparação do PlayStation 5. Dessa forma, eu entrei claramente no modo de segurança. Para quem não sabe, liga o seu PlayStation 5 pelo botão, segura esse botãozinho aí uns 10 segundos, vai dar um bip. Quando der um bip depois que a luz acendeu, você simplesmente tira o seu dedinho de lá. Abre o modo de segurança, você já tá vendo aí na tela. Eu tirei uma foto porque ele é 480p, minha placa de captura é a partir de 1080, ela não consegue capturar em 480p. Tá vendo a fotinha aí? Ele pede para você conectar o DualSense através do cabo USB. Faça isso e aperte o botão PlayStation que tá no meinho. Abre o modo de segurança e te dá opções. A primeira opção é reiniciar o PlayStation 5. Nada ele vai fazer, ele vai voltar ou ele vai reiniciar. Se tá com algum problema, continua o problema. Essa é a opção se você entrou aí só de modo curioso no modo de segurança do PlayStation 5. Segunda opção, essa daí é para quem tá com problema em display, que não tá dando saída HDMI. Isso pode acontecer por alguns motivos. Você configurar manualmente e o HDMI, a saída de fluxo de vídeo
da sua televisão e do seu PlayStation 5, e quando você clica OK, ele não dá tela para você saber se deu certo, se não deu certo. Outra possibilidade é você tirar de uma televisão e conectar em outra, mas está definindo a configuração manualmente, não autodetecção. Dificilmente o PlayStation vai detectar a sua resolução e as configurações da HDMI da sua nova televisão, e ele pode simplesmente não dar vídeo. Neste caso, você simplesmente clica nessa segunda opção e aí muda a resolução. Ele volta para a resolução padrão, vídeo na tela, todo mundo feliz e jogando. É claro, é óbvio, é lógico, mas não era definitivamente o meu caso. Tela eu não tinha inicialização. O console não conseguia sair da luz azul piscando. A próxima opção que você tá vendo aí é atualização de software. Essa é uma coisa bem interessante aí que eu pude observar. Foi a minha primeira tentativa porque a minha hipótese mais concreta era exatamente corrupção de dados. Isso é uma coisa interessante. E aí eu falei, para mim não perder nada, eu vou tentar primeiramente a atualização. Uma coisa que eu até achei positiva foi a atualização direto pela internet. E aí eu tive um problema. Durante a atualização, como já estava configurado o meu Wi-Fi antes da paralisação, ele manteve as configurações do meu Wi-Fi de login e senha. Então eu pude começar a fazer o download. Cerca de 70% com o Wi-Fi no modo de segurança, toda vez ele dropava a minha conexão. Por algum motivo ele desconectava ou a placa de rede desabilitava, enfim. Eu não sei se era um timeout de tempo, ela entrava em modo de standby ou acontecia alguma coisa. Claramente nós estamos no modo de segurança, o sistema não está configurado normalmente, então você não tem acesso a todas as facilidades dos drivers. Então, conectei ao cabo de rede. Fiz a atualização online. Você também pode fazer a atualização direto por pendrive aí, mas esse não é o pendrive que restaura. Esse é o pendrive de update, da última atualização. Independente se você tiver com a sua atualização em dia, ele vai baixar a última e reinstalar. Fiz isso, deu certo? Claramente não. O que apontava que meu problema era mais sério do que simplesmente uma corrupção de um arquivo qualquer. A reinstalação do meu sistema não surtiu efeito porque eu estava claramente com problema na minha partição. Mas antes da partição, a gente poderia testar a parte de recriar o banco de dados e restaurar o cache, que é a próxima opção. Também o fiz. É uma opção que mantém também os seus jogos e seus arquivos aí para você. Legal, bacana, sem sucesso nenhum. O meu caso estava cada vez mais grave. Nós temos também a quarta opção aí, que é o quê? Restaurar a configuração padrão. Eu nem tentei porque realmente não era um problema de configuração, era um problema de inicialização. E cada vez que eu caminhava para uma solução, identificava que eu estava com um problema na partição. E eu vou explicar esse lance da partição porque é um problema já antigo e em determinado ponto preocupante pela minha usabilidade. Mas vamos partir para soluções primeiro. Beleza, então vamos tentar restaurar de fábrica o console. É claro, é óbvio, é lógico. E aí deu certo, Gotti? Claramente não. Mais uma vez é apontado para mim que meu problema não é um arquivo específico. A minha partição do console no armazenamento de alguma forma deserializou. Ela perdeu a indexação. Não adianta eu tentar restaurar arquivos quando eu não tenho a alocação correta para esses arquivos. Ou seja, mais uma tentativa que não deu certo. Por último, e a última opção de todas, é claro, é óbvio, é lógico, redefinir padrão, mas reinstalar o sistema. Qual a diferença da 7 para 6 aí, a última? A 7 refaz a partição. É basicamente como a recuperação do Windows. Se você tenta restaurar o Windows só reinstalando o Windows e apagando o seu software, mas mantendo os dados, ele não formata o seu disco, ele não reparticiona o seu disco, ele não recria alocações no seu disco. No caso, o SSD, mas o sistema de arquivos funciona da mesma forma. Dessa forma, a 7 parecia a única e exclusiva salvação. Ou seja, ali eu estaria numa etapa a mais. Eu não iria só transformar ele de fábrica, apagar tudo que eu tenho e perder tudo que eu tenho. Eu iria reinstalar, mas antes de reinstalar, o PlayStation 5 faria todo o trabalho de reparticionar o meu SSD. Esse daí é utilizado com o pendrive. Existe um link específico na PlayStation para esse cara, o link está na descrição. Uma dica que eu dou é que o blog da PlayStation é traduzido automaticamente. Dessa forma ele te fala para que você coloque em uma pasta do PlayStation 5 e crie uma subpasta também escrito atualizar. Na verdade é update.
A hierarquia fica da seguinte maneira: PS5, update e o arquivo, sem descompactar como você está vendo aí. É importante que você formate o seu pendrive com o sistema de arquivo FAT32, que é compatível com o UFS, que é o nosso grande problema aqui. Daqui a pouco eu falo disso. Feito isso, você coloca nessa hierarquia de pasta e apontar aí essa opção, que é a 7. Ele vai automaticamente ler o seu pendrive e começar a reinstalação. Desse ponto acaba sendo interessante que você vê a vantagem do SSD. É muito rápido esse processo, porque depois que descarrega do seu pendrive para o SSD, é restart e voilá! Logo na tela, passamos da primeira, nós já tínhamos o logo, mas a luz parou de piscar e ficou branca, deu sistema operacional. Claramente sistema operacional limpo. É importante muito falar que quem não faz backup de save game e não tem a Plus, ou seja, não consegue armazenar na nuvem, esse processo vai matar todos os seus save games, ele vai matar tudo, tá bom? Então, se você não tem PlayStation Plus, você tem que colocar isso num HD aí, ou num pendrive, os save games, para que você tenha um backup de alguma coisa, perfeito? No caso, eu perdi tudo, exatamente tudo, mas eu tinha Plus, então o que estava na nuvem está na nuvem. Ou seja, PlayStation recuperado, procedimento simples e indicado até mesmo no suporte da PlayStation. Bacana, nada demais, os eletrônicos dão problemas, e esse problema acaba sendo até irritante porque ele é um problema que já existe há muito tempo. Isso porque, agora sim vem a explicação do problema. O UFS, o sistema PlayStation 5, PlayStation 4 e começou lá no PlayStation 3, usa FreeBSD. Aliás, um derivado de FreeBSD, um derivado de Unix. O Unix, diferentemente do Windows, ele trabalha com diferenças na parte de identificação dos arquivos. A partição NTFS do Windows, ela associa o nome ao objeto arquivo físico, ou seja, os dados e o nome. O UFS trabalha com um sistema chamado inode. Ele basicamente faz o quê? Ele cria uma relação de link. O nome do arquivo é só um link para o setor onde o arquivo está fisicamente armazenado. Uma das possibilidades com esse sistema, por exemplo, você pode ter dois nomes de arquivos apontando para o mesmo arquivo físico. Exatamente. O nome é separado da unidade física dos dados. Dessa forma, você tem uma espécie de tabela de indexação. Toda vez que você grava alguma coisa no seu PlayStation 5, ou que você salva, ou que você tem um save game, qualquer operação de gravação reflete numa atualização da indexação dessa tabela. E quando você puxa da tomada, por exemplo, dá aquele pau que ele fica falando: ah, olha, você tem que reparar os arquivos, não puxe da tomada. É exatamente isso. A indexação que o UFS precisa para ter a relação do inode com a localização física do arquivo. Perfeito. Então você fala, então agora você ficou puxando a tomada, é aí que tá a questão, e é aí que tem um ponto de atenção, o que me deixou realmente um pouco preocupado com o sistema PlayStation 5 nesse quesito. Primeiramente, que é uma solução que a Sony já deveria ter disponibilizado, mesmo que ela não queira substituir o UFS, porque tem suas vantagens, principalmente velocidade, ela poderia principalmente dar uma identificação e uma automação maior nesse processo. Identificou que deu pau, já refaz automaticamente. Há como fazer isso? Ainda mais como usuário que eu disse, a gente não tem acesso, se tratando de um sistema derivado de Unix, a um SSH para colocar os comandos em prática e tentar restaurar essas partições. Perfeito, então, esse é um problema à parte. O problema maior é que o meu PlayStation 5, assim como o meu Xbox Series X, assim como esse Nintendo Switch que você está vendo aí, basicamente são objetos de trabalho. Eu não utilizo eles no dia a dia. Eu não faço absolutamente nada com eles. Eu não uso eles como deveria usar, como uma pessoa normal usa. Eu faço uma análise, retiro eles da gaveta, depois eu termino a análise, coloco eles na gaveta. Os processos aqui são bem... eu sou bem xarope em relação à questão de ligar, desligar. Nós nem usamos stand-by em nenhum console justamente por conta dessa problemática. Então, eu tenho o PlayStation 5 desde a data de lançamento que lançou. Eu comprei na pré-venda ele. Eu posso te falar com segurança absoluta que nem meu PlayStation 5, nem meu Xbox Series X tem 200 horas de uso.
Porque eu não uso ele como console, como usuário. Eu uso ele para fazer análise e testes técnicos. Assim como todos os demais consoles e equipamentos que eu tenho aqui. A jogabilidade, no geral, eu jogo muito mais no PC. Esporadicamente, posso jogar um jogo nos consoles exclusivos do PlayStation 5 que eu queira, ou até mesmo com uma performance ou uma oferta maior. Mas, no geral, esses consoles ficam na gaveta. E, sem sombra de dúvidas, eu não tenho 200 horas de uso. Então, como é que aconteceu esse problema? A maior hipótese que eu tenho, e aí que fica preocupante, é que o problema aconteceu oriundo à usabilidade que deveria ser normal. Em janeiro começou um novo formato aqui no canal, você já tá vendo, Shorts FPS, ativa, sai direto, de manhã ele sai aí, 1 minutinho de Shorts para você curtir aí o FPS dos jogos preferidos. Essas capturas são feitas no PlayStation 5 e no Xbox Series X. E como mudou essa rotina? Eu não tenho e não vou adquirir um acesso, um armazenamento externo NVMe, porque eu não preciso. Então o que a gente faz aqui? A gente baixa, analisa, testa e dropa, deleta. Essa operação ficou constante em janeiro, justamente porque fazia download, tirava o FPS, media, deu tudo certo, apaga, baixa outro. Ou seja, as operações de IO, download, save game aumentaram exponencialmente por conta disso. É a maior hipótese que eu tenho que levou a essa problemática que eu tive. Ou seja, não foi o fato de puxar a tomada ou cair a luz. Isso não aconteceu com esse aparelho. O que aconteceu foi o fluxo de IO normal, baixando, gravando e executando jogos, mas numa escala talvez até maior que o usuário, porque a gente faz, às vezes, 3, 4 shorts em um dia. Download, apaga, sobe e o fluxo de IO fica mais alto. Dessa forma é preocupante, se a gente tem esses problemas e se essa hipótese claramente for correta, porque eu não tenho como detalhar devido à falta de acessibilidade no console, mas se essa hipótese estiver correta, a questão é preocupante porque foi na operação comum, ou seja, sim, morreu do nada. Isso não é um clickbait, aconteceu de verdade. E agora você tem a solução e você também tem a problemática e os passos que você faz caso você tenha esse problema, e outros problemas podem ser resolvidos, como você viu no modo de segurança. O ponto de atenção também aí, que eu recomendaria, se você deixa em stand-by o console, procure evitar de usar em stand-by. Se tiver um pico de energia, pode ocasionar essa falha, o que demasiadamente é preocupante. Mas goste, meu PlayStation 5 nem liga. Então, assistência técnica. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.